tão ruim, às vezes me dá uma força, ainda fico. Alô, alô, boa noite, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Com som? Gente, tem que ter paciência. Você sabe que quem está acompanhando aqui desde o primeiro dia, Leni, Suelen, já vi sua solicitação, segura aí um pouquinho que eu já te chamo. Leni, Sônia, Enilda, Janice, Aline. É a primeira vez que a gente tem aí a live sem som. E eu tive que desligar o celular e ligar de novo. E depois ele deu um tilt, aí entrou uma imagem que eu estava fazendo uma criação da próxima live, da live da semana que vem, que vai ser com o Léo Coelho. Já estou dando spoiler e avisando vocês. E aí entrou a imagem do Léo Coelho ali, né? Super spoiler. Gente, super boa noite. Hoje estamos até um pouquinho atrasados. É a primeira vez que acontece esse atraso. E a Elisa é daquelas que quer fazer tudo certinho e aí ferrou. Mas tudo bem, vamos lá. Gente, nosso tema é alta performance. Eu vou repetir para vocês muitas vezes porque eu acredito muito nisso. A vida é um presente que ganhamos. E eu acredito que mais do que esse presente ainda, nós podemos e merecemos fazer uma vida melhor. E todos os dias temos esta oportunidade. Entretanto, o que acontece que não conseguimos? O que acontece que pessoas que estudam na mesma escola, que têm oportunidades parecidas, na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma família, o que acontece? Não é por acaso não, Sônia, é treino, né? Treino de alta performance. O que acontece é que pessoas que têm aparentemente as mesmas possibilidades e oportunidades têm resultados tão diferentes. O que acontece que de vez em quando temos situações com as quais conseguimos lidar e outras que travam e a gente não consegue lidar e a gente fica se perguntando como eu consegui fazer isso noutra ocasião, como eu consegui estar presente, estar com energia, como eu consegui lá e não consegui hoje, né? E eu tenho buscado incessantemente respostas para isso, para ajudar os meus clientes de coaching, coaching individual, coaching nas empresas. Você sabe que coaching é uma atividade, é um processo de ajuda, né? Se alguém não conhece a atividade, no Brasil ela é relativamente recente. E eu tenho buscado muito entender isso. Por que algumas pessoas performam eu não vou dizer que com facilidade, mas elas conseguem, né? E outras pessoas trabalham muito, estudam muito e não têm o mesmo desempenho, ou têm muito mais dificuldade de ter desempenho. Existem muitas razões pelas quais isso não acontece. Uma razão que eu acredito profundamente que isso não acontece é porque as pessoas não estão com o propósito de vida alinhado com as competências dela e com as ações dela. Pessoas que têm competências extraordinárias, mas não agem pontualmente e de forma alinhada, competência com ações e direcionadas para um propósito claro, acabam tendo dificuldade e performando em níveis baixos. A nossa convidada de hoje é diferente desta questão que eu estou descrevendo. Eu vou apresentá-la assim de forma informal. Ela é uma querida, uma pessoa linda, uma pessoa estudiosa e um exemplo de quem performa. Até em situações adversas, ela resolve as questões. E Suelen Schneider, vou chamar você aqui para a live agora, ó, visualizar. Suelen Schneider de Maria. Ou de Maria, nunca sei. Vou perguntar agora o que é o certo. Vamos dar as boas-vindas para a Suelen.
Tá aí a nossa querida convidada. Deixa eu afastar minha câmera agora para ficarmos as duas aqui. Boa noite, Suelen. Boa noite, Elis. Boa noite ao pessoal que está ouvindo a gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre atender um convite seu. Ai, querida, você sabe que eu me tornei sua fã, né? Eu comecei como sua coach e me tornei sua fã. Mas ainda minha coach do coração é que me ajuda muito. Até porque eu sei que você já subiu alguns níveis e muitos níveis ainda vai subir. Se Deus Sônia, quiser, né? Ó, Diana, ó, nossa querida Diana nos assistindo, Suelen, a Sônia se formou Beijo. comigo em 1984. Eu tenho várias colegas que performam como professoras que eu as conheço desde essa data. Elas já eram professoras antes. E a Sônia hoje trabalha como corretora de imóveis, enfim. Então, tem muitas pessoas aí nos assistindo que me conhecem há bastante tempo e que, sendo mulheres maduras e homens maduros como eu, continuam perseguindo o desenvolvimento, a evolução. E aí eu disse para elas hoje assim, olha, estou trazendo uma pessoa jovem. Olha, o Fernando entrou aí. Você viu? Oi, Fernando. A Aline também está aí, a minha irmã. A Aline está aí, já dei um oi para ela antes. Fernando é o querido que fez a ponte entre nós, Suelen. E é um amigo de longa data e muito importante na minha vida. Oh, é uma das grandes pessoas que cruzaram aí a minha vida. Com certeza, uma inspiração, né? Suelen, com certeza. Eu vou conduzir essa nossa conversa aqui de forma bem informal, como foram todas as outras até agora, né? Tá. Você é natural de Santa Catarina, de Gaspar ou Blumenau? Gaspar. Gaspar. Eu sou de Gaspar, isso. Uhum. Gaspar hoje é uma cidade de quantos mil habitantes, mais ou menos, tem ideia? 65, 66, mais ou menos. Foi o que eu pensei. É uma cidade pequena, uma cidade pequena. Uhum. E hoje você está em São Paulo. Exato. Uhum. E se Deus quiser, em março, vou estar em outro lugar ainda. Se você quiser dizer, você pode dizer, tá? Pode dizer tudo que você quiser. Então, tá bom. Bem longe, né? Vai voar bastante. Suelen, em que momento... Você tem 34 anos, certo? Tenho 34 anos. Você é uma moça. Em que momento da sua vida você decidiu que você seria uma executiva de sucesso? Elisa, eu acho que eu tinha aí... mas eu sonhava com isso quando eu tinha aí meus 18, 19 anos, que eu comecei a estudar para fazer o vestibular, a faculdade, aí até estudei outras disciplinas também, como uma parte de mecânica junto, porque eu estava em dúvida entre fazer engenharia mecânica ou fazer relações internacionais. Acabei decidindo por relações internacionais e foi ali nesse momento que eu decidi que eu queria trabalhar em uma grande empresa ou ser uma empreendedora, mas fazer parte de algum negócio, né, que agregasse algum valor aí, né, dentro da sociedade, enfim. E foi aí que eu comecei, eu sonhava e eu tinha visualização, assim, no futuro, me enxergando lá como uma executiva em alguma empresa, né. E aí que eu comecei a minha preparação. Bom, eu fiz a minha faculdade de Relações Internacionais, na mesma época que eu passei para lá, para eu poder custear os meus estudos, eu fiz um concurso no banco. Era o Banco do Estado de Santa Catarina na época, né? E, enfim, eu trabalhava no banco, fazia o curso e comecei a ver que eu também precisava fazer outros cursos, como os cursos de idiomas. Às vezes eu vinha para São Paulo quando, né, encaixava algum momento para fazer algum curso, enfim, e comecei a desenvolver aí. Dentro do banco, aí aflorou mais aquela vontade de querer fazer negócios, né? Porque eu comecei a conhecer empresas e comecei dentro do BESC, a gente não tinha crédito para... Uma das oportunidades que eu vi lá, eu comecei abrindo conta e depois comecei a trabalhar com gerente de negócios. E eu vi que na agência
em Gaspar tem um potencial muito grande agrícola com os produtores de arroz, e o BESC era um banco que não ocupava essa oportunidade, né, na época. Aquela foi a primeira oportunidade que eu comecei a ver o que é fazer negócios e como é que funcionava essa mecânica de um financiamento estruturado e tudo mais, né? Então, acho que ali foi o meu primeiro aprendizado, assim, em business mesmo, sabe, Elise? Então, cada vez eu ia querendo mais esse negócio, né? E aí, com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de fazer alguns programas de trainee. Na época, eu passei por programa de trainee da Cargill, que era quem era dona da Seara, né? E eu da Bunge também. Eu fiz ambos os trainees, e nesse trainee, bom, eu consegui passar nos dois, e acabei optando pela Seara. E foi engraçado, porque eu optei pela Seara por 2 motivos. Eu entrei na Seara ganhando menos do que eu ganhava na Bunge, então o objetivo financeiro nunca foi vamos dizer assim, o número 1. Era, na época, imagina, isso há muitos anos atrás, nós estamos falando aí de 12 anos atrás, era uma diferença do salário mínimo da época de quase R$ 500, algo assim. Então, fazia alguma diferença. Mas eu pensei assim, eu conheci o diretor, um diretor que ele era dos Estados Unidos, eu gostei muito dele, assim, sabe? Na Cargill da época. E eu estava aguardando as respostas e eu fui chamada primeiro pela Seara. E eu conversei muito com eles e eu me comprometi com eles. Eu dei a minha resposta para eles que eu iria entrar neles. E logo na sequência, a Bunge também me chamou. E o que pesou para mim foi, bom, eu já dei minha palavra, eu não vou voltar atrás agora porque, né, tem um salário diferente, enfim. Então isso foi uma coisa assim que me marcou, porque isso foi o que eu acabei traçando enquanto eu estava na Seara, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente se compromete a fazer, a gente tem que fazer de uma forma ou de outra, né? Bom, e aí na Seara é onde eu tive a oportunidade de desenvolver a minha carreira toda. Comecei como trainee, depois liderei uma área como... Depois, enfim, passei para análise de negócios, liderei uma área como coordenadora de planejamento. Aí foi quando eu comecei a entrar com um pezinho aí no supply chain. Me dá um break aí. Liderei uma área. Que idade você tinha quando você estava liderando o planejamento? Pela primeira vez? Pela primeira vez, Elis? Mais ou Deixa eu pensar agora. Eu acredito que 25 anos, mais ou menos, 25, 26. Você já tinha equipe? Você já liderava pessoa? Já. Mas antes disso, na minha passagem pelo banco, eu já havia liderado um grupo de pessoas. Quando teve sucesso naquele evento de fazer todos os créditos, de montar essa carteira, né? Ele teve uma repercussão muito boa dentro da regional. Inclusive o diretor regional veio, fez propostas e tudo mais, e lá eu tive a oportunidade de ser chefe do que a gente chamava chefe de serviço na época, né? Sim. Aí você cuidava de um setor de atendimento de negócios. Então, lógico, com uma equipe menor, eram 3 pessoas na época, né? E depois lá na Seara eu tive essa oportunidade. Tá. Deixa eu te pedir um break para chamar a atenção das pessoas, porque um dos objetivos dessa live é cada pessoa que puder aprender com você. Oi, Janice, querida. Pessoas queridas, observem quando a Suelen fala a palavra fazer negócios, os olhos brilham, ela sorri, o semblante é leve, tem um encantamento por fazer. É muito importante que a gente perceba o envolvimento que a pessoa tem. Quando ela trouxe, eu dei a minha palavra, ela mudou o semblante e trouxe a sobriedade. Eu não estou dizendo que sobriedade é melhor e nem que leveza é melhor. Estou dizendo que as duas coisas são muito congruentes. Sabe? São muito congruentes em você, Sueli. E eu vou reforçar isso em algumas passagens que eu lembro dos nossos encontros e que agora estão aparecendo, para que cada pessoa possa entender qual é o objetivo que a Elis está fazendo isso, Sueli.
Porque como o assunto é alta performance é algo que só dá para ter se realmente for verdadeiro. Não existe alta performance de algo que não é verdadeiro para você. Isso é verdade. Não dá, sabe? Não vai funcionar. Em algum momento vai quebrar, vai aparecer o erro, vai aparecer a falsidade, né? Então, você demonstra essa leveza quando fala de negócio, quando fala... Porque fazer negócio é a sua paixão. E eu quero lembrar, daí depois você já entra nessa parte da Seara aí. Quero lembrar que no primeiro encontro, ou segundo encontro de coaching, oi Rita, bem-vinda. Eu te fiz 2 perguntas e as respostas até hoje, como eu aprendi essa semana com um entrevistado, com o Guilherme Santiago. Ele falou assim, cantam dentro de mim, me encantam, ele quis dizer, cantam dentro de mim. Achei tão lindo isso. Então, essas 2 respostas suas me encantaram. E, então, portanto, cantam dentro de mim. Eu perguntei assim para você, Suelen, de 0 a 10, qual a nota que você dá para sua liderança? Você falou assim, 9,5, não tá legal, preciso melhorar. Aí eu falei, tá bom, 9,5 de 0 a 10 não tá legal. Veja o nível de exigência, né? Que ela tem. Pessoas, vejam o nível de compromisso que ela tem com a liderança. Aí eu fiz uma outra pergunta, Suelen. Não sei se você lembra disso. Perguntei assim, Suelen, de 0 a 10, qual a nota que você se dá para entrega, para sua entrega? Você disse 10, lógico, eu sou contratada para entregar. Eu sempre entrego. Então, dentro dessas 2 respostas suas, é perceptível o teu nível de compromisso contigo mesma. O teu nível de envolvimento e comprometimento com a tarefa que você aceita, né? Quando você diz sim, como nessa opção entre Bung e Seara, 2 mega empresas, né? E você vai e diz sim para a Seara, depois vem uma proposta melhor e você diz, já estou comprometida. Ok. Segue contando e me perdoa se de vez em quando eu interrompo, até porque entram pessoas na live e eu preciso situá-las um pouquinho da tua história e dessa questão da alta performance. Vai lá. Claro. Obrigada. Oi, Obrigada, Liz. Janice, Nilda. Oi, Liz. Só para complementar o do comprometimento, né? Uhum. Por que isso é tão forte para mim, né? Acho que contribuir com todos que estão aqui, com você eu já falei isso, né? Tem uma coisa na minha formação e uma pessoa na minha formação que foram essenciais, que foi essencial, né? Uma pessoa e o que ela me ensinou. Foi a minha mãe, a primeira grande mulher da minha vida, que criou 3 filhas sozinha, que batalhou nesse mundo aí, enfrentando tudo que fosse necessário para conduzir a família dela. Ela é uma mulher forte como você, né? Que também batalhou muito. E uma coisa que ela sempre nos falou foi, Suelen, o seu nome é o que você tem que honrar. Então, quando a gente fala de comprometimento, a única coisa que a gente leva dessa vida, o que a gente tem nessa vida é o nosso nome. Bens materiais, aquilo que, enfim, isso vem e vai, e a gente reconquista, se perder, mas o nome que a gente tem, ninguém tira. E esse comprometimento, ele é um comprometimento consigo mesmo, com o seu nome, com as pessoas com que você está tratando aí no dia a dia. Então, a principal lição da minha vida é como eu tento lidar todo dia, pensando em que eu tenho um nome para honrar, que esse nome foi dado pela minha mãe. Então, não tem pessoa melhor para que eu, né, que eu pudesse honrar, que senão a minha mãe, né? Tá? Suelen, então, honrando a sua mãe e o querido, fabuloso Bert Hellinger, que fez a passagem para outro nível vibracional, energético, espiritual recentemente, o revelador da constelação familiar. Você é uma pessoa bem-sucedida e você é uma pessoa de alta performance e você honra a sua mãe, a sua primeira mentora. Essa é a receita básica do sucesso segundo a constelação familiar. Não há sucesso onde não existe honra aos que vieram antes, aos ancestrais, aos nossos antepassados.
Toda pessoa que honra pai e mãe, avós, quem vem antes, tem caminhos livres para o crescimento, para o desenvolvimento. Parabéns, viu? Parabéns. Eu me Obrigada. emocionei quando você falou da sua mãe, me arrepiei. E deve É um que monte de não, gente deve ter se arrepiado aí também, eu tenho certeza. Segue, é querida, que segue. Daí, como é é que que é foi dali em assim, diante? né? É parte da nossa história, né, Elis? É. Bom, então eu Uhum, parei ali onde eu tinha virado coordenadora, né? uhum, É, bom, aí eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, tanto pessoas que trabalhavam comigo na minha equipe, eu até vi a Ana Rita, eu acho que ela está aí na live também, ela trabalhou comigo nessa época aí, um pouquinho depois. Ah, dentro nesse momento, eu tive um chefe, que era o André Duran, que ele me mentorou muito. Então, uhum, acho que eu também tive muita sorte de pessoas que me ensinaram muita coisa boa nessa vida. Então, se uhum, eu sei um pouco, toda a introdução do que eram simulações, etc., dentro do supply chain, o André, ele me suportou muito. Então, ele foi uma pessoa essencial na minha vida. E do uhum, outro lado, quando eu comecei a ter uma equipe para trabalhar comigo, uhum. é, nossa, isso começa a te fazer ter um outro aprendizado, porque agora não é só mais você. Quando você é um analista, tá lá, toca o barco, trabalha e não tem tempo ruim, né? Mas quando você começa a trabalhar com pessoas, começa a mudar um pouquinho a vida da gente, aquilo que a gente tem que começar a tentar. E a gente também como é que eu posso dizer? A gente também aprende com todas essas pessoas, né? Com certeza. Bom, aí, depois disso aconteceu aí a aquisição da JBS, que adquiriu a Seara na época. Eu tive também um convite para vir para São Paulo como gerente de planejamento, depois de alguns anos aí. Eu estava com, na época, 28 anos, Uhum, então, foi quando eu assumi aí uma gerência de planejamento. E uhum, depois disso, comecei a desenvolver aí um pouquinho mais a minha carreira e virei gerente executiva e, por fim, eu estava como diretora lá na Seara. E uhum, aí estava entre um bate e volta, indo para Itajaí, aqui em São Paulo, né? Porque tinha equipe em 2 lugares. uhum, Bom, nesse tempo aconteceu muita coisa boa e eu aprendi aí com muita gente, né? Tem uhum, algumas histórias marcantes assim na minha vida, né? Quando a gente fala de alta performance, eu acho que tem alguns pontos assim, né, Elis, que são essenciais. Alguns que você falou ali no começo. E eu acho que me nortearam assim, né? Então, o uhum, primeiro ponto, você precisa ter um objetivo ligado aí com o teu propósito de vida, né? E esses uhum, objetivos, eles vão mudando ao longo da vida, né? Então, uhum, por exemplo, eu me via como executiva. É, eu saí recentemente da Seara para buscar um outro sonho. Não porque eu não estivesse bem lá e não estivesse contente, tem muita pessoa que eu amo, adoro, que eu mantenho contato e que eu aprendi muito. Mas as coisas começam a mudar e os seus assim, e aquilo que você vê que você veio para esse mundo para fazer, talvez não é só mais aquilo, porque outra pessoa pode fazer aquilo. Então, conforme uhum, você vai evoluindo na vida, a gente tem que abrir os espaços, né? Então, acho que o primeiro ponto para mim, o primeiro alicerce da alta performance é a gente ter sempre propósitos e objetivos, né? O segundo ponto tem uma coisa que as pessoas gostam de falar muito, que é a resiliência. Eu aprendi uhum, recentemente com meu marido uhum, um outro termo mecânico que chama esterese. Esterese é assim, a resiliência é a tua capacidade de aguentar a pressão lá e tudo mais, né? Se manter lá, manter a qualidade da matéria, e a gente fica firme. Esterese é a, é a perda de energia que há num processo onde você está na busca de algum objetivo, ou está tracionado, enfim. uhum, E o que a gente tem que ter na vida é buscar ter baixa esterese. O que, que é isso? É a baixa perda de energia. A gente tem que se projetar e manter essa energia sempre pulsante. Por quê? uhum, Porque a uhum, energia vai fazer com que a gente visualize aquilo que a gente precisa fazer. Seja buscar novos conhecimentos, você sabe que eu adoro estudar, né? sim, Seja falar com demais pessoas, enfim. E o uhum, último, e eu acho que é o mais importante,
são as conexões. A gente já falou várias vezes dessa coisa de olhar o todo e fazer as conexões certas, né? E as conexões, elas são conexões de pessoas, de processos, de tudo aquilo que eu acho que assim, vai impulsionar com que a gente consiga aqueles objetivos. E os objetivos, eles não precisam ser só nossos, né, Elis? Porque se eu estou numa companhia, esses objetivos são da empresa, mas são compartilhados comigo. E aí entra o meu compromisso. Então, acho que esses 3 pontos aí são muito importantes, assim, sabe? Para a gente, quando a gente busca ter uma carreira aí de maior performance, enfim, são 3 pontos, assim, que eu levo para minha vida. 3 de muitos, né? 3 de muitos. O nome que você aprendeu com o seu marido é esterese. 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 Olha só, Marivel, você que está aí nos assistindo, tem a ver com a blindagem da negatividade, que nós conhecemos num outro estudo, chama blindagem da negatividade no nosso olhar, que é essa coisa assim, fecha e não deixa chegar. Sabe? Não deixa chegar. Estrutura o seu objetivo, o seu propósito, o seu planejamento e não deixa chegar a dúvida, né? Olha o que o Fernando está dizendo aí. Vamos fazer um gancho, vamos ver o que é isso. Lembrei do nosso sonho na faculdade, executivos viajando para Nova York. Seu danado, e hoje você mora em Miami, né? E a gente nunca teve oportunidade, Elis, de pegar uma ponte aérea juntos. E a gente Fernando, ainda precisa fazer isso. Fazer uma live comigo. É isso aí. Vocês já pegaram ponte aérea juntos? Nunca, a gente ainda não pegou ponte aérea juntos. Mas olha, quando nós estivermos morando também nós vamos morar na Califórnia, né, no ano que vem. Aí nós vamos para Nova York. Ai, que delícia. Esse é o plano, né? Que delícia. Suelen, eu quero recuperar algumas questões que eu conversei com você. Teve uma ocasião que você estava com um nível de cansaço bastante alto, assim. Foram momentos de vontade de fazer uma mudança, que já vinha sinalizando. E você disse uma frase que eu achei extraordinária. Você disse assim, Elis, o que eu sei é muito legal e está ajudando a empresa, e eu tenho esse feedback dos meus líderes, da presidente, do meu diretor, que eu estou contribuindo. Então eu penso que o que eu sei pode ser útil para muitas empresas. Não precisa ser bom, útil para uma única empresa. Então foi uma frase que me chamou a atenção porque eu percebi a generosidade de querer contribuir. E noutra ocasião, você disse assim, eu estou pronta para a minha mudança, mas nesse momento eu não posso fazer isso porque nem todas as pessoas da minha equipe estão prontas. E eu preciso ainda dar suporte, ajudar para que quando eu saia eles fiquem bem. E há pouco você falou uma frase sobre isso, assim, que agora me escapa o termo que você usou. Foi bem no início, você falou assim, eu tenho que abrir espaço. Tem que abrir espaço para as outras pessoas. Isso é muito generoso, sabe? Eu não estou puxando teu saco, tá? Eu estou dizendo que isso é jogada de mestre, porque somente mestre abre espaço para discípulo. Porque quem não chega lá, quem discordar, ó, o pessoal que está nos assistindo, quer discordar, pode discordar, tá tudo bem. A Suelen é super cabeça feita, ela não vai ficar chateada, não vai entrar em depressão se alguém discordar. Mas assim, somente mestre abre espaço para discípulo. Toda vez que eu estive diante de um mestre, eu tive algum espaço com ele. Ele ouviu minha pergunta, ele me deu respostas, porque ele é mestre. Entende? E nessa ocasião que você disse, Elis, eu acho que eu vou fazer uma mudança, me ajuda a fazer essa mudança, me ajuda a sair, me ajuda a ficar, me ajuda a não sei o que fazer. Você fez algo bem diferente. Você tinha um carro baixinho, você trocou por uma caminhonete. Você foi lá na loja, me mandou uma fotografia, mandou colocar uma barraca em cima da caminhonete. E picou a mula, como falam lá no Rio Grande do Sul. E saiu para uma viagem sozinha. E você, antes disso, me dizia que tinha um certo receio de enfrentar a viagem sozinha, dirigir sozinha. Conta um pouco pra gente dessa viagem que você fez sozinha, os lugares que você dormiu, a aventura que foi
E como que foi estar em alta performance, assim, viajando sozinha, superando, falando consigo mesma, se encontrando, como você foi buscar? Elisa, essa foi uma das melhores viagens, uma das melhores coisas que eu podia fazer assim na minha vida. Bom, foi um caminho de 2 anos e meio até a saída, né? No Uhum, momento, naquela época lá, eu estava bastante estressada também e pensava, não, eu não posso fazer essa mudança agora, porque eu tinha uma responsabilidade que tinham pessoas que me acompanharam durante a trajetória. Nós construímos uma bela jornada, nós construímos uma área juntos, nós fizemos muita coisa juntos lá dentro da Seara, né? E eu senti um dever moral junto com eles de fazer com que tudo tivesse certo para quando eu saísse. uhum, Sem isso não seria possível. Naquele momento, eu estava num momento de muito conflito e eu precisava silenciar minha mente. Silenciar minha uhum, mente, eu precisava silenciar meu coração e eu precisava me desconectar para ficar comigo mesmo, uhum, sabe? uhum, Às vezes eu acho que a gente está tão conectado no dia a dia que a gente esquece que a gente tem que se ouvir e é aqui dentro que as coisas acontecem, né? Aqui e aqui. uhum, As duas coisas uhum, juntas. A gente precisa ouvir muito o nosso coração, ouvir a nossa mente e a alma é o que faz parte de tudo isso, né? E aí, uhum, independentemente da crença, né, eu acredito muito em Deus. Tem pessoas que acreditam, enfim, em várias divindades, mas isso faz com que a gente se conecte a nós mesmos, no meu ponto de uhum, vista. E aí uhum, eu resolvi botar essa barraca aí no teto e dizer assim, eu vou enfrentar todos os meus medos. Foi uma viagem de quase 14 mil quilômetros. Eu comecei essa viagem sozinha, eu desci, fui até Gaspar, daqui a São Paulo, acho que foi um dos almoços que eu mais me lembro, assim, da minha vida, na casa da minha irmã Aline, a minha mãe foi para lá, minha tia, minha madrinha, tia Teta, que é uma pessoa muito especial na nossa vida, e elas me deram, acho que, energia naquele dia. E aí eu continuei minha viagem, sozinha. E é muito bom porque você vai andando e você vai vendo coisas diferentes, você vai, às vezes, ouvindo música ou só ouvindo o som das coisas, e você para em lugares inusitados e você consegue ficar com você mesmo. O silêncio, às vezes, faz tão bem que a gente não faz ideia, né? Eu passei a primeira parte da viagem sozinha. Depois, quando eu cheguei em Buenos Aires, aí meu marido estava voltando do Rally Dakar e aí ele me acompanhou durante 2 semanas nessa uhum, viagem. A gente desceu toda a Argentina, uhum, foi até Ushuaia, depois passou para o lado do Chile, Punta Arenas, fomos para Torres del Paine, voltamos até El Calafate. uhum, E aí o meu marido saiu de novo e eu fiquei sozinha. Aí começaram as novas aventuras. Porque até então, pensa assim, eu estava descendo o Uruguai, fiquei em algumas praias, acampei, estava tudo muito tranquilo, zona controlada. E aí, no momento em que eu estava voltando, eu resolvi passar por uma parte onde tinha alguns campos rupestres, etc. E aí foram algumas aventuras, assim, de uma boiada fechar a estrada no meio do caminho, sem conexão nenhuma, no meio do nada, e eu ter que esperar a boiada passar, a trovada, a tormenta de relâmpago com os pampas caindo fogo ao meu lado, assim. nossa, Mas aquilo que não nos derruba fortalece, né? E é muito interessante, porque só serve para a gente dizer assim, não tem coisa no mundo que a gente não possa superar. Pode estar caindo trovada, pode estar pegando fogo, mas se você tem um objetivo, você tem aquela determinação para superar aquele desafio, você vai embora. Nunca tinha posto a uhum. 4x4 lá no carro, com um monte de buraco, etc. Fui embora, não tinha rolo aí, não. E são coisas que acontecem, né? Depois que meu marido me deixou, que eu continuei a ver. Dormiu no deserto? Dormi no deserto, morri de medo, mas faz parte. Tive um caso de um policial tentando tirar propina de mim, eu disse, não, esquece. Não, foi pegar logo com quem, né?
Nossa, nossa. Enfim, assim, mas foi uma viagem que foi interessante porque tiveram dificuldades, mas Uhum, me trouxe muita coisa boa. Eu aprendi, uhum, assim, quando você vai ali para a região da Patagônia, você conhece pessoas que têm um outro mindset. uhum, As pessoas nos receberam assim, sabe, foram tão acolhedoras. É um lugar onde as pessoas vivem a dificuldade de invernos super rigorosos, de uhum, escassez, etc. Então, aí é que você vê, não importa as condições, mas a bondade, a vontade de ajudar as pessoas, ela está onde a gente menos espera, né? uhum, Então, é muito uhum. legal, assim. Foi uma viagem que me fez com que eu me reencontrasse, fez com que eu recuperasse a minha energia aí, a minha estérese aí, É, diminuísse, né? Voltasse a ter a baixa estérese aí para continuar o jogo. a baixa estérese e a alta performance, que você voltou com uma lucidez, assim, com uma clareza. E aí eu lembro que a direção, a presidência da empresa, colocaram um desafio no seu colo, assim. Pá, então é o seguinte, tem uma área aqui que está devagar e tal, e a gente quer que você assuma isso. E você fez o resultado em poucos meses, você lidou com situações muito adversas e numa área que você não tinha lidado até então, né? É, essa história foi bem interessante. Tem algumas pessoas aí assistindo. A Tânia. A Tânia é a Uhum, gerente executiva que ficou na carteira do negócio comercial de suínos. uhum, E eu vi também o Marcelo Viana, também uma pessoa incrível. Foi um resultado, eu fui convidada junto com a equipe do nosso diretor executivo da época uhum, a tocar o negócio de suínos comercialmente, né? uhum, E foi uma experiência muito interessante, porque eu não tinha tido essa experiência de comércio uhum, no comércio no mercado doméstico. Eu só tinha tido isso em mercado externo, etc., e em outros momentos. uhum, E a gente teve um desafio aí a gente tinha que dobrar o volume de comercialização de suíno, e tinha que fazer um negócio dar dinheiro, e tinha que isso, e tinha que aquilo, e um monte de metas. uhum, A equipe corporativa ela era enxuta, uhum, mas foi uma experiência muito interessante, porque eu aprendi muito, Elisa, assim, sabe? uhum, uhum, Eu tive a oportunidade aí de visitar vários mercados super importantes, Minas Gerais, que é um mercado que o Marcelo, que estava ouvindo aí, ele era um dos representantes, é um dos representantes até hoje. Esses meninos, o que eles me ajudaram não está no gibi, assim. E a gente foi arrumando as coisas, assim, sabe, aos poucos, assim, né? E eu acho que uma das coisas que quando a gente começou a detectar, a gente começou a ir para o mercado e ver, assim, as necessidades que os clientes tinham. uhum, Opa, então tá. Então, se os clientes estão reclamando, falando que está faltando produto, que não tem isso, que não tem aquilo, significa que tem muita oportunidade para vender. Então tá. uhum, uhum, Agora vamos voltar para dentro de casa e ver o que a gente precisa fazer para melhorar o nível de serviço, para arrumar a disponibilidade de produto, etc. E aí a gente começou a trabalhar na cadeia desde o planejamento. Como eu vim de planejamento, essa parte que eu tive a facilidade. Começamos a trabalhar uhum, lá na programação do planejamento e aí fomos corrigindo a cadeia para colocar isso em processo, né? E foi uma experiência muito legal, aprendi muito mesmo. uhum, E tive a oportunidade de conhecer o outro lado da moeda, porque quando você está lá no supply chain, dentro de uma empresa, você uhum, não necessariamente fica de frente para o cliente. E ali a uhum, gente estava de frente para o cliente. E aí você vê onde que o calo aperta mesmo. Porque uhum, você vê que um cliente pega e diz assim para você, olha, vocês não entregam isso, não entregam aquilo, não cumprem os prazos. uhum, E aí você chega para ele e diz assim, tá bom, eu vou ver e vou resolver o seu problema. Quando você uhum, falou para ele, ó, vou te ajudar a resolver o seu problema, você tem um compromisso aí, né? sim, É o seu nome sim, aí. uhum, Se você não uhum, resolver, fica feio. Então, Elisa, assim, a gente empurrava, quando não ia, a gente empurrava, mas fazia dar certo, porque uhum. tinha que entregar.
É o compromisso que a gente tinha aí para entregar, né? Então, a gente corrigiu toda a parte do planejamento, a parte de logística, junto com a equipe de logística. Tem um caso de suínos resfriados, onde a gente vendia muito pouco, a gente começou a ser um dos fornecedores mais importantes de vários clientes, e o nível de atendimento foi lá em cima, chegando a níveis aí de 99% de atendimento, que é um caso de sucesso, principalmente para o setor, né? Então, é uma série de coisas, né, que juntam desde entender o mercado, arrumar a cadeia de suprimento, e portfólio, qualidade, etc., que fazem com que esse resultado seja alcançado. Mas, assim, eles, pensando assim, ó, eu estava nessa posição, eu tinha 4 pessoas comigo na época, corporativo. E a gente fez esse volume aí. Mas não foi por causa dessas 4 pessoas. Tinha toda uma rede. Você, quando não tem as pessoas que estão ligadas diretamente para você, isso não é desculpa para não fazer resultado. Porque quando você está numa empresa, você tem uma rede de contatos, uma rede de pessoas, e tem que saber fazer as conexões. Então, assim, qual é que era o papel dessa pequena área corporativa aí naquele momento? Era fazer as conexões e ver, ok, quais são os problemas a resolver, né? Tem gente que fala que nós estamos aqui para resolver problema, e é verdade, né? A gente busca resolver problemas, às vezes a gente cria alguns, né? E às vezes a gente resolve outros. Mas a gente está aqui para resolver problemas. Então, o que a gente podia fazer era destravar para resolver aqueles problemas que existiam na época. Então, foi uma experiência muito bacana, e eu tive a oportunidade de aprender muito com o pessoal, né? Do comercial. Legal. Foi muito bacana. Legal. Suelen, deixa eu falar uma coisa aqui para a gente... o Instagram, ele chega um certo tempo da live, ele derruba a live, tá? Tá. Às vezes ele avisa, em 2 minutos termina o tempo, daí eu consigo dizer, pessoal, a gente vai derrubar, essa live encerra, a gente começa a outra. Mas às vezes não dá. Ontem, por exemplo, ele derrubou, e aí a gente começou, e quem se deu conta voltou e tal. Então, estou avisando pessoas, Suelen também, que se cair, a gente retorna em seguida para concluir, enfim. Sueli, você disse que lá na Patagônia as pessoas eram muito generosas e em situações adversas estavam ali disponíveis e tal. E você disse, é uma questão de mindset, né? E eu vejo também que você traz isso. Você é uma pessoa que está acima da curva. Você sai da curva dos medianos, né? Foi ontem, né, pessoal, que nós conversamos, foi ontem, conversamos com o Marcelo Soares é medalhista olímpico, e ele disse assim, é engraçado, as pessoas se conformam com uma nota 7, olha o que ele falou, que incrível, se conformam com uma nota 7, diz média, tá suficiente, só que média e medíocre vem da mesma, significa a mesma coisa. Ele disse, então quer dizer, quem aceita 7 aceita ser medíocre, mas se eu chamar alguém de medíocre, a pessoa se ofende. Mas ficar na média está tudo bem. Eu percebo que no mindset da Suelen tem uma determinação completamente diferente e que foge a curva longe da média. Quando você diz assim, você comprova de diversas maneiras isso, mas quando você diz assim, eu fui ao mercado... E eu fui ouvir as reclamações dos clientes. E eu vi que havia oportunidades. Se o cliente estava reclamando, ele estava interessado. Se ele está interessado, eu resolvo e conquisto. Isso. Né? Quando que muitas pessoas reclamam. Reclamam que o cliente reclama. Então, você não vai resolver brigando com o cliente. Afinal de contas, para que nós existimos se não é para prestar serviço para alguém? Né? Para servir. Nós viemos ao mundo, sim, para servir. E quando você está executiva, quando você está professora, quando você está gari, quando você está médico, quando você está político, você está para servir. O trabalho é serviço, né? É sinônimo de serviço. Então, não há outro caminho. Eu quero ir um pouco adiante aqui, dizer para as pessoas que você, aos 34 anos, chegou ao topo mais alto de uma das maiores empresas do mundo de alimentação. Não o mais alto, mas se continuasse chegaria, eu tenho certeza. Mas encostou lá na presidência, né? Apoiado por muitos executivos com muita experiência, mais velhos que você, e muito
conceituados também profissionalmente. E aí você disse, olha, eu quero uma mudança porque eu gosto de aprender, eu gosto de estudar e eu quero compartilhar com mais empresas. E aí você, então, está se preparando para um doutorado nos Estados Unidos. Para essa preparação, você estuda muito. Inclusive, você tem um critério de performance que você quer atingir. Tem o critério da instituição e tem o critério da Suelen. Uhum. Fala pra gente quantas horas você estuda, como é que você organiza a sua agenda de estudo e qual é o seu critério de aprovação? Tá. Bom, as notas que eu estou almejando é cerca de 95%, 97% de acerto, né? O meu critério de estudo bom, eu tenho uma rotina, eu faço rotina mesmo, assim, escrevo cada ponto que eu vou fazer no dia. E eu me sinto produtiva se eu atingir todos, eu me sinto improdutiva se eu não atingir todos. Então, a minha carga horária, ela varia mais ou menos de 8 a 12 horas por dia, né, que eu fico nas minhas atividades. Eu estudo bem focado com esse objetivo, né? Então eu estudo matemática, língua inglesa, etc., de segunda a quinta, e nas sextas-feiras, às vezes eu recupero alguma coisa que eu acho que não ficou boa durante a semana, senão eu deixo um tempo livre para poder também conduzir algumas pesquisas, né? Por exemplo, eu terminei de transformar agora um artigo, a minha dissertação no artigo, estou agora começando com outro projeto de pesquisa na área de otimização também, então eu busco coordenar a minha agenda para esse objetivo, né? Para que eu possa atingir esse objetivo. Porque entre os critérios tem essas provas, infelizmente, né? Elas são super estressantes, né? Mas, e às vezes a gente se depara, assim, com algumas pedras no meio do caminho, né? Eu te contei esses tempos atrás que eu estava estudando lá matemática, e aí vinha um mix de problemas, dos fáceis aos mais difíceis, a média de acerto lá 90%, 95%, 93%, perdão, e aí eu estava contente. Aí eu comecei a usar um outro simulador, lembra? E ele começou a trazer só perguntas difíceis. E eu desesperada, porque de repente eu acertei 50%. Uau. E eu disse, meu Deus, o Bem que eu vou abaixo da fazer média. agora? Na verdade, ele estava dentro da média do que seria, porque eram só perguntas difíceis, hard mesmo, né? Okay. E aí eu comecei a dizer, não dá, porque se na prova você não sabe o que vai vir, você tem que estar preparado para o pior. Não importa o que acontecer, a gente sempre tem que estar preparado para o pior, né? Então tem que estudar para poder conseguir superar aí algumas barreiras, vamos dizer assim, né, que podem acontecer. Eu tive uma prova agora nesse sábado, e aí é engraçado, porque em algumas provas eles colocam ou não colocam sessões extra. Na minha eles colocaram. Foi bem mais demandante, mas vamos fazer o quê, né? A gente tem que estar preparado psicologicamente para isso acontecer ou não, né? Mas é basicamente isso, assim, disciplina, né, Elise? E treino. Disciplina e treino. Gente, olha aí o pessoal da mentoria que está nos assistindo, disciplina e treino. Sueli, eu conheci uma pessoa que aos 18 anos, um rapaz, ele ganhou um prêmio de melhor instrumentista de um grande festival de música. E depois, como ele era um meninão, assim, ele pegou uma carona no nosso carro e a gente deu os parabéns para ele. Ele é gaúcho, que chama Kiko Freitas. E talvez o Adão, que está aí nos vendo, saiba quem é o Telmo de Lima Freitas, é pai do Kiko. E a gente perguntou, Kiko, você ganhou o melhor instrumentista e você tem só 18 anos. Como é que você chega nesse nível, né, de tocar? Ele falou assim, eu treino bastante. Eu falei, mas quantas horas você treina por dia? Ele falou, não estou indo bem. Estou treinando umas 8 horas, é pouco. Eu falei, mas Kiko, o que é o ideal no teu ver? No mínimo 11. Com 18 anos. Se tornou um monstro, um monstro. Ele é sensacional, ele é extraordinário. Para quem está chegando agora, ou para recuperar um pouco mais do que eu vejo como alta performance em você, Sueli, eu quero falar da sua humildade e da sua abertura para aprender absolutamente tudo.
Recentemente você estava se preparando para dar uma palestra para um grupo de doutorandos da Inglaterra que estavam no Brasil fazendo uma pesquisa, Uhum. né? E você fez uma palestra com um monte de gente, sei lá, tinha quantas pessoas? Umas 40 pessoas? Eram 32 pessoas, 30, eu trinta e vi a dois foto, eu fiquei doutores. isso, doutores. E aí você me disse, Elisa, eu já treinei bastante, eu estou com a estrutura pronta, a minha professora de inglês está me acompanhando e tal, mas tem alguma coisa faltando. Você falou que tem alguma coisa. E aí, para quem está nos acompanhando aqui em Marivel e tal, eu apresentei para a Sueli a nossa estrutura do Império, a nossa forma. É isso aí, Marivel, isso aí, ó. Marivel, eu estou falando aqui dando agora da estrutura do Império. Ó. Apresentei para a Sueli a primeira parte da estrutura do Império, os primeiros 3 passos. E o que ela fez com isso? Com toda essa expertise que ela tem, com toda a competência teórica, com toda a cognição da Suelen, que eu acho extraordinária, um QI altíssimo, com certeza, muito, muito acima da média, ela foi lá e colocou em prática. Isso é uma coisa especial em você, Suelen. Você põe em prática, você testa. Se não desse certo, você descartava. Mas você foi lá e testou, apresentou para a tua professora de inglês e ela falou, é isso aí, ficou legal e tal, você tocou para frente. Então, essa humildade, essa sua abertura em incorporar todo o ensinamento disponível é uma das características suas, uma das virtudes suas que está te levando tão longe e tão rapidamente quando comparado faixa etária, enfim, né? E aproveitando realmente as oportunidades como você está aproveitando. Eu tenho certeza que os seus artigos vão impactar. Olha, eu sou uma menina, eu sou uma mulher, menina é ótimo, né? Tá bom. Falei Mas menina todos para nós falar. somos. É ao vivo, falei Aqui menina dentro, para né? falar. Aqui dentro do coração a gente é sempre menina, Elis. Olha, eu quero te ver ganhar um Nobel. Eu quero te ver impactar o Brasil, trazer planejamento para esse país, trazer os cases de sucesso e os cases de fracasso. Como você disse, o Brasil não tem a cultura de aprender com um case. Então, eu tenho certeza, você que já está escrevendo para algumas revistas importantes, que já está produzindo artigos, que vai estudar muito e vai compartilhar muito. E recentemente, muito coerente, muito congruente com sua decisão, você, embora tivesse sido consultada por uma nova situação como executiva, você praticou sua fé, respirou fundo, deixou passar uns dias, assentou toda aquela informação nova e disse: eu sigo com o meu propósito de ir para um nível mais desafiador com relação ao meu desenvolvimento, meu conhecimento acadêmico, meu conhecimento para compartilhar com mais e mais e mais empresas. E com muita sabedoria você disse assim: amanhã ou depois vai aparecer outras. Né? Com muita sabedoria e com muita leveza, com muita naturalidade. Pessoal, o tempo daqui a pouquinho deve estar caindo aqui o prazo, por causa que eu estou acompanhando o horário. Então, eu quero te dizer, Suelen, que você foi brilhante mais uma vez aqui compartilhando. E eu gostaria de ouvir de quem está aqui me acompanhando, onde você estudou, Suelen? Vamos responder essa pergunta aí da Maria. Tá. Bom, oi Maria, boa noite. Eu fiz a minha faculdade na Sociesc, em Blumenau. Depois disso eu fiz um MBA na FGV em Gestão Empresarial, outro MBA da FGV também em Processos. Fiz uma dupla titulação pela FGV na Universidade da Califórnia em Irvine, onde eu estudei Estratégia de Negócios. Também fiz uma especialização pela EPICS em Supply Chain, e aí eu decidi fazer meu mestrado. Terminei meu mestrado profissional também na Fundação Getúlio Vargas, em administração, recentemente. E nesse momento aí, nesse tempo que eu passei na FGV, eu tive a oportunidade também de estudar algumas coisas fora, na Universidade de Yale. Eu estudei Ciência do Comportamento. Na Universidade de Koç, na Turquia, eu tive a oportunidade de estudar negócios familiares em economias emergentes.
E na Índia eu tive a grata oportunidade de estudar negócios, modelos de negócios inclusivos, que é aqueles que ajudam uma sociedade, são negócios que são feitos para dar dinheiro, para dar resultado, mas que tem um cunho social em prestar serviço para a sociedade, algum serviço que elas estejam demandando. Então, basicamente é isso. E se Deus quiser, ano que vem eu entro no meu doutorado nos Estados Unidos. E o meu propósito de vida, né, reforçando aí com o que a Elis falou, eu mesmo estando dentro da administração, tendo o supply chain como minha base, eu tenho buscado uma posição mais generalista, né, porque eu acho que a diversidade ela acrescenta muito no nosso conhecimento. E... Enfim, meu propósito é levar, como eu ajudo não só uma empresa, mas já ajudar várias empresas, principalmente aqui do Brasil, a serem mais efetivas, né? E principalmente como trabalhar melhor com os times, né? Essa conexão que tem com todas as pessoas. A gente sabe que não é uma coisa que depende parte do líder, mas parte das pessoas, mas é um trabalho bastante complexo e que pode dar muito resultado se trabalhar adequadamente com as pessoas, né, na empresa. Perfeito. A Leni, que está batendo palma aí para você, ó, está te dando parabéns. A Leni é de Porto Alegre. Obrigada. Uma grande profissional, grande, também trabalhou em grandes empresas, fez uma carreira maravilhosa e agora está empreendendo, mais uma vez está empreendendo, né, na área de estética. E a Leni reconhece bem uma trajetória como a sua, Sueli. Eu quero dizer para as pessoas que, ouvindo você dizer dessas formações na FGV, fora do Brasil, em vários países e tal, a sua vida de estudante começou lá na Pequena Gaspar. E foi exatamente. na Pequena Gaspar até o ensino médio, né? E depois foi ali para Blumenau. Em Blumenau, né? Ali do ladinho, deu aquele pulinho ali em Blumenau, durante muitas noites, provavelmente, para fazer sua faculdade, enquanto trabalhava, né, ao mesmo tempo. Que você disse, e eu tenho certeza que muitas pessoas aqui estão reconhecendo essa jornada do herói, né, que quer sai da sua pequena cidade, se empenha, estuda, se desenvolve, vai longe, busca mais e volta, como se diz, quero voltar e devolver para o Brasil. Eu acho isso extraordinário, acho inspirador, quero reforçar aqui, conte comigo na tua história de toda, sabe, tua vida pessoal, na tua vida profissional. Eu te vi casar, achei coisa mais linda, você no meio de toda aquela loucura. E o Brasil, um caos total de crise econômica, crise política. E a Sueli disse, bom, chegou minha vez de casar agora. Aí, né, foi lá e fez uma festa linda, um maridão lindo, tudo certo. É isso aí, que a Janice. Propósito, né, Elis, ele é um dos meus maiores apoiadores, né? Ele sempre me ajuda muito, me suporta. E se não fosse por ele, eu acho que a gente não estaria indo para os Estados Unidos no ano que vem, né? Então, com certeza. É uma pessoa sensacional. Não poderia ter encontrado, Deus não poderia ter posto uma pessoa melhor aí para me ajudar nessa caminhada. Merecimento seu. E ele deve dizer a mesma coisa. Tenho certeza que ele vai dizer a mesma coisa. Sim, a Janice, a Sueli é um excelente exemplo. Tem muitos bons exemplos nós estamos trazendo. A Sueli é um dos mais inspiradores, assim, porque ela tem esse jeito querido aí de compartilhar com a gente. E a Janice falou, força de vontade e comprometimento. Com certeza. Com certeza. O QI ajuda? Claro que ajuda. Mas está cheio de gente inteligente que não vai. O quociente emocional ajuda muito. Não há QI que ajude se não tiver quociente emocional. Se não tiver inteligência emocional. Isso que a Sueli fez assim antes, ó. Junta esse com esse aqui. Faz conexão. Tem que fazer conexão. Né? A viagem mais extraordinária tem apenas 30 centímetros. Essa é a viagem mais extraordinária que nós podemos percorrer. Sueli, gratidão profunda por ter Eu que agradeço. Quiser dar um fechamento aí, fique à vontade. Claro. Elisa, assim, gratidão. Eu queria te agradecer pelo convite. Me sinto muito honrada por participar dessa live aí com você. Agradecer a todos vocês aí que participaram. E eu estou disponível, gente. Se vocês, a Elis tem aí toda a liberdade para me apresentar. Eu vi aí que algumas pessoas colocaram, nos apresenta.
Eu tenho o maior prazer sempre de conhecer assim, mais pessoas e eu acho que a gente acaba trocando experiências, trocando conhecimento e a gente sempre aprende cada vez mais, né? Então eu queria deixar aí a minha gratidão a cada um de vocês que participaram aí dessa live e mandar um beijo especial para minha irmã, Aline, né, Elis? Eu também. A Tati também entrou depois, eu vi aí, a Tatiana entrou, a minha irmã mais velha. Que eu amo de paixão. A minha família é a coisa mais importante que existe nesse mundo para mim. Então, obrigada.